No jogo da geopolítica, o poder raramente é exercido apenas em palácios oficiais ou salas de conferência da ONU. O verdadeiro poder muitas vezes circula em sombras que a luz pública não alcança. Mas e se eu te dissesse que durante 3 décadas, um único homem foi o elo perdido entre a inteligência militar, a alta finança e os líderes das maiores potências do planeta? Jeffrey Epstein não era um herdeiro, ele não era um gênio da tecnologia. Ele não tinha uma empresa de petróleo. No papel, ele era um gestor de ativos, mas na prática, ele gerenciava algo muito mais valioso: a reputação e a liberdade da elite global. Meu nome é Luke e vocês estão no canal História Real. Nesse vídeo, não vamos focar apenas no que as manchetes já saturaram. Hoje vamos olhar pelo telescópio da geopolítica. Vamos entender como um ex-professor de matemática se tornou a peça central de um tabuleiro onde a moeda de troca era a chantagem. Seria ele um ativo de inteligência, um facilitador diplomático ou um guardião de segredos que poderiam derrubar governos? Prepare-se, vamos mergulhar na arquitetura de uma das maiores operações de influência da história moderna. Para entender a influência geopolítica de Epstein, precisamos olhar para quem abriu as portas para ele. E aqui, o nome de Ghislaine Maxwell é fundamental. Filha de Robert Maxwell, um magnata da mídia que, após a sua morte misteriosa, foi revelado como tendo laços profundos com múltiplas agências de inteligência internacionais. Epstein não apenas herdou esses contatos, ele os profissionalizou. Ele transformou suas propriedades em verdadeiros centros de coleta de dados. Pense bem, por que alguns dos nomes mais brilhantes e poderosos do mundo, de ex-presidentes a cientistas premiados e membros da realeza, frequentariam uma ilha privada no Caribe, pertencente a um homem com um histórico financeiro duvidoso? Especialistas em inteligência sugerem que o objetivo era o compromet, um termo da era soviética para material comprometedor. No mundo da geopolítica, se você possui provas das fraquezas de um líder, você não apenas o conhece, você o controla. Você molda políticas externas, influencia acordos comerciais e garante silêncio em votações cruciais. Epstein não estava apenas dando festas, ele estava possivelmente construindo o maior arquivo de chantagem que o século XXI já viu. Em 2008, o mundo teve a primeira chance de parar Jeffrey Epstein. As evidências eram contundentes, os relatórios policiais eram extensos e vocês sabem do que eu estou falando, né? Nada muito novo do que se ouve hoje em dia. Qualquer cidadão comum enfrentaria décadas de prisão, mas é aqui que a geopolítica e o sistema judicial colidem de forma estranha. Epstein conseguiu o que juristas chamam de o acordo de uma vida. Ele não apenas recebeu uma pena mínima, cumprida em regime de semiaberto em um escritório luxuoso, mas o acordo continha uma cláusula bizarra. Ele concedia imunidade a todos os seus possíveis cúmplices, sem sequer citar quem eles eram. Por que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recuaria diante de um criminoso comum? A resposta pode estar na frase que o procurador do caso ouviu anos depois: Epstein está acima do seu nível de competência. Quando o indivíduo é protegido por estruturas de segurança nacional, ele deixa de ser um criminoso e passa a ser um ativo. Durante os 10 anos seguintes, mesmo após ser condenado, Epstein continuou operando nos mais altos círculos do poder. Ele não foi banido, ele foi integrado. Mas a influência dele não parava na política partidária.
Epstein tinha uma obsessão: a ciência de ponta. Ele financiou projetos de inteligência artificial, genômica e transhumanismo. Mas não se engane, isso não era filantropia. Na geopolítica moderna, quem domina a tecnologia domina o futuro. Ao doar milhões para instituições como o MIT, Epstein estava comprando algo que o dinheiro comum não compra: legitimidade. Ele usava essas instituições para atrair as mentes mais brilhantes do mundo para suas propriedades. Se você é um cientista buscando financiamento para mudar o mundo e um bilionário te convida para jantar com um ex-presidente em sua mansão, você vai. E sem saber você acaba de entrar na rede. A ciência era a isca, a influência era o produto. Julho de 2019, o mundo assiste em choque à nova prisão de Epstein. Dessa vez parecia que não haveria saída. Os nomes nos seus cadernos pretos começaram a vazar. O pânico se espalhou pelas capitais do mundo. E então o impensável acontece. Na prisão mais vigiada do país sob custódia federal, as câmeras falham, os guardas dormem e o homem que guardava os segredos de metade da elite global é encontrado morto em sua cela. A versão oficial diz uma coisa, a lógica geopolítica diz outra. Na diplomacia das sombras, uma testemunha viva é um perigo. Uma testemunha morta é um arquivo encerrado. A morte de Jeffrey Epstein não encerrou o caso. Ela apenas mudou o campo de batalha. Com o principal personagem fora de cena, o foco mudou para os seus arquivos. Mas estranhamente, muitos desses documentos continuam sob sigilo, protegidos por camadas de burocracia governamental e acordos de segurança nacional. Se Epstein era apenas um gestor de ativos solidário, por que o seu rastro ainda provoca tremores em governos da Europa, do Oriente Médio e das Américas? A realidade é que o sistema Epstein revelou uma vulnerabilidade assustadora na geopolítica mundial. A fragilidade dos nossos líderes diante de redes informais de poder. Ele provou que no século XXI a informação sensível é uma arma de destruição em massa, capaz de mudar o curso de eleições, tratados e economias inteiras, sem que um único tiro seja disparado. Hoje a pergunta que fica não é mais quem ele era, mas quem ocupou o seu lugar. Porque em um mundo onde o acesso é tudo e o silêncio tem preço, indivíduos como ele não são anomalias, eles são ferramentas. O caso Epstein foi um vislumbre raro por trás da cortina do poder global. O que vimos lá dentro nos ajuda a entender que a história oficial, aquela que lemos nos jornais, é apenas a superfície de um oceano muito mais profundo e perigoso. Mas e você? Acredita que Epstein era um agente trabalhando para interesses estrangeiros ou apenas um oportunista que soube explorar as falhas da elite? O silêncio sobre os nomes envolvidos nos arquivos dele é uma proteção necessária ou um sinal de que o sistema ainda está sob controle? Deixe sua teoria aqui nos comentários, com respeito, mas com senso crítico. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as peças desse tabuleiro de uma forma diferente, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. No próximo vídeo vamos analisar como essas redes de influência estão migrando para o mundo digital. Até a próxima!